6h27, nós voltamos a falar do caso da soldado Gisele, morta em casa. O tenente-coronel Geraldo Neto está preso no presídio Romão Gomes e responde por feminicídio. Foi feita uma perícia no celular da PM e foram recuperadas mensagens apagadas entre a soldado e o tenente-coronel um dia antes da Gisele ser encontrada morta no apartamento em São Paulo, certo, doutor? Sim. Essas conversas, elas desmentem a versão de Geraldo Neto de que Gisele não aceitava o fim do casamento e por isso teria tirado a própria vida. Seguinte, gente, a novidade são essas mensagens, porque, segundo a polícia, elas aconteceram essa troca um dia antes dela morrer. Só que, segundo as investigações, depois da morte ele pegou o celular, tentou apagar tudo, mas não. A investigação conseguiu trazer isso à tona. Essa é a grande novidade que a gente vai compartilhar, né? A investigação conseguiu recuperar através de um programa, recuperar essas mensagens que ele teria apagado, né, no aplicativo. É o sistema Celebrate, né? É o sistema israelense, né, que recupera todas as mensagens apagadas, né? Pode apagar de qualquer... Sim, pode apagar de uma vez, pode apagar... Tentar deletar o celular, tudo, resetar, ele consegue buscar. O sistema vai lá buscar. Sim. Aí tem as mensagens aqui, olha, pode entrar com o pedido essa semana. Ela está falando em relação à separação dos dois. Isso teria sido na noite anterior. Aí segue-se a conversa e as mensagens aqui. Pode colocar a próxima para a gente ir acompanhando e também falando aqui, né? Agora podemos tratar de como vou sair. Ela já queria deixar o apartamento. Isso já dava a entender também ali nas ligações para os pais, com a colega dela, com a amiga dela. Tem mais mensagens aqui. São mensagens pontuais. Eles estavam, segundo as informações, eles estariam... você confunde carinho com autoridade, você confunde carinho com autoridade, amor com obediência, provisão com submissão. Ela falando, né? Ela dizendo isso porque aqui dá a entender de que ele sustentava ela, né? Então, havia um pouco também essa violência patrimonial não e é porque sustentava, ele deixava isso claro, de que ela não conseguia sobreviver sem os proventos dele. Não é porque ela sustentava, é porque ele jogava na cara, ele colocava isso como uma condição para outras coisas e isso acabava gerando esta situação, né? Olha... 6h30, o senhor e a senhora que chegam do litoral, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, região de Campinas, pessoal da TH+, bem-vindos ao nosso Balanço Geral. Nós estamos falando aqui do caso da Gisele e as mensagens que foram recuperadas do celular dela pela perícia através de um programa que é conhecido como Celebrate, que é um programa israelense. E a gente viu algumas mensagens, mas eu acho que essa daqui é a mensagem que fala a respeito desse ponto do divórcio entre eles, é a mais completa, né? Vejo que se arrependeu do casamento, eu também, e tem todo o direito de pedir o divórcio. Não quero nada seu. Como te disse, eu me viro para sair. Tenho minha dignidade. Isso foi um dia antes. Isso, segundo as investigações, ele tentou apagar. Aliás, ele apagou do celular dela, segundo as investigações, mas aí, doutor, foi recuperado. Toda essa conversa que teria acontecido horas antes da morte dela. Essas mensagens foram recuperadas, ele tentou apagar, né? E a polícia conseguiu recuperar. E o que causa estranheza, né? É que ele fala, e essas mensagens foram trocadas na noite anterior. E ele diz no depoimento dele, nós já exibimos o vídeo, né? Que eles estariam sentados no sofá e teriam tido um affair, né? Uma noite lá de... Teriam tido um relacionamento. Um relacionamento lá naquela noite no sofá. Teriam feito sexo ali. Teriam feito sexo, né? Então é muito estranho, isso vai contra aquelas mensagens. E aí pode-se levantar a tese, né? De que se ele teria abusado ela antes de tê-la matado. Se foi consensual. Se foi consensual ou não. Então chama a atenção para isso daí, né? Tem esse detalhe das mensagens, só para a gente deixar bem claro. Essas mensagens teriam sido apagadas, segundo a investigação, depois da morte dela. Depois da morte da soldado Gisele, ele teria pego o celular, sabe aquele período de 7h28, quando a vizinha ouviu o estampido, o disparo, até às 7h57, quando foi feita a ligação por parte do próprio tenente-coronel Geraldo Neto para o Copom, né, e para os bombeiros. Essas ligações que foram feitas, esse período, ele teria pego o celular dela e ia apagando essas mensagens
que foram recuperadas e que terão outras mensagens também divulgadas aí por conta desta investigação. Em sendo confirmado, e aí é muito difícil, mas em sendo confirmado esse relacionamento, essa relação sexual sem o consentimento, porque foi encontrado sêmen nela, né? Foi feito um exame para entender o que tinha acontecido. O fato é o seguinte: se isso, em sendo confirmado, ele pode responder por outro crime, né? Pode, exatamente. Se ficar confirmado, o Ministério Público pode pedir o aditamento da denúncia, porque ele foi denunciado por feminicídio e fraude processual. A fraude processual está aí, não só a mudança lá da posição do cadáver, que ele deixou o corpo dela, como também agora dessas mensagens que ele apagou nesse período, né, entre 7h28 e 7h57. Então ele teve a frieza de pegar o celular dela, entrar e apagar todas essas mensagens e outras mensagens também que a polícia está recuperando e vai trazer nos autos, né, que nós traremos aqui.